Graças e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo através das dificuldades, o Senhor demonstra o seu amor por cada um de nós. Nesse momento, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela vida de cada irmão que se dispôs nesse momento de estar escutando, está adorando o Senhor através do seu celular, através do seu computador, que você possa deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Abra o seu coração e deixe Ele falar contigo nessa noite, ou nesse dia, amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia que o Senhor concede a cada um que está vendo esse culto, Senhor, que está participando desse culto, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. Muitas vezes a gente não estamos com os nossos olhos atentos para ver o que o Senhor faz, mas só de respirar, isso é uma grande coisa que o Senhor nos dá, ó Pai. Te agradecemos pela vida, Senhor. Te agradecemos pelo seu sacrifício ali na cruz, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E que em nome de Jesus possamos a cada dia estar te buscando e te querendo aprender mais de Ti, e querendo cada dia mais falando contigo através da nossa oração. Seja nos perdoando porque somos falhos, Senhor. Seja nos perdoando porque muitas vezes somos egoístas. Mas em nome de Jesus quero te pedir, esteja, Senhor, quebrando nossos corações. Esteja nos dando cada dia humildade, Senhor, para conhecer e ouvir a Tua palavra, a Tua voz, ó Pai. Queremos te agradecer por cada irmão, Senhor, que está enfermo. Esteja curando, esteja consolando o coração de cada um que está triste. Esteja abrindo a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Que você possa a cada dia estar buscando o Senhor. Estar buscando e indo conhecê-lo cada dia mais através da palavra do Senhor, da Bíblia. E que possamos estar falando com Ele através das nossas orações. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que o nome do Senhor seja engrandecido sobre toda a terra, todo o céu, todo o mar.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, digno do que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, digno do que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, digno do que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Já quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, Mateus, capítulo de número 15, versos 21 até o verso de número 28. Enquanto o irmão abre sua Bíblia aí, eu estou ouvindo aqui o barulho de páginas ainda se movimentando, né? Barulho de papel. Então vou esperar mais um pouquinho. E a minha pergunta para o irmão é: meu amado irmão, como foi a sua semana? A minha oração é que Deus tenha concedido a você e a sua família realmente uma semana de paz, uma semana debaixo da sua graça. Bom, agora que você já encontrou o texto, nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 15, dos versos 21 até o verso de número 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para este texto, ele está registrado também em Marcos capítulo 7, versos 24 até o 30.
esta mesma narrativa. Mas quando nós olhamos para essa narrativa, nós vamos enxergar algumas nuances, algumas questões aqui. Primeiro, que nós podemos colocar para os irmãos é que Jesus, ele anuncia o reino de Deus, como está registrado lá em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, que a palavra diz que Jesus veio anunciando o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus estava próximo e chamando as pessoas, chamando os judeus ao arrependimento. Então, Jesus, no início do seu ministério, ele começa falando a respeito do reino de Deus somente aos judeus, somente ao seu povo. Mas depois de um determinado tempo, a palavra vai nos mostrar que ele retira-se da região da Galileia e vai para uma terra estrangeira. Quando diz assim, partindo Jesus dali, está dizendo que ele saiu daquela região em que ele estava ali próximo ao mar da Galileia, Cafarnaum, e ele parte para uma outra região, e a Bíblia vai nos dizer que ele retirou-se para uma terra estrangeira, uma terra que ficava um pouco mais ao norte da Galileia, onde atualmente é o Líbano, uma terra onde a maior parte das pessoas era formada por não-judeus, ao contrário da Galileia, onde a maioria da população era de judeus. E nesta terra, nós vemos então que existe ali uma mulher que foi ter com Jesus. Verso 22 diz assim, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, ou seja, ela ouve falar a respeito de Jesus e ela se aproxima de Jesus. Os títulos usados para ela, o título aqui em Mateus é uma mulher cananeia. O título em Marcos é uma mulher sírio-fenícia, mostrando o seguinte, era uma mulher estrangeira, era uma mulher que o seu povo, a sua tradição, não tinha nenhum relacionamento com os israelitas, a não ser de distanciamento. Então esta mulher, ela ouve falar de Jesus, ouve falar dos seus milagres, da sua pessoa, ela escuta que Jesus era o Filho de Deus, e ela talvez já tenha escutado até mesmo dos milagres que Jesus tenha realizado. Ela entende que Jesus era o único que poderia trazer solução a ela, à sua família, à sua filhinha, que estava horrivelmente possessa, endemoniada. Então, esta mulher, ela vai até Jesus, e nós vamos encontrar na atitude desta mulher, ou neste episódio, nesta narrativa, alguns pontos aqui que revelam o valor de uma fé perseverante. Então, esta é a temática que eu quero tratar com os irmãos nesta oportunidade. O valor de uma fé perseverante e como nós devemos lidar, ou o que nós devemos ter na nossa vida para esta fé perseverante. Quero chamar a sua atenção para a reação desta mulher. A Bíblia vai nos dizer que ela viera daquelas regiões, e quando ela se aproxima de Jesus, ela se aproxima de Jesus clamando. Verso 22 diz, clamava, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela expõe então aquilo que estava acontecendo, a situação que a sua filha se encontrava. Isso com toda certeza a afetava a família. Então, o primeiro detalhe que nós podemos colocar aqui é o seguinte, é a reação desta mulher em relação ou diante da angústia. Diante da angústia, pelo menos na presença de Jesus, ela não reclama, mas ela clama. A Bíblia diz que ela clamava. Não se trata de um escândalo, como alguns fazem, não se trata de um ataque de nervos, não se trata de uma dramatização de maneira nenhuma. Quando diz que ela clamava, nós podemos enxergar a extrema aflição que esta mulher estava. E ela então entende que a única maneira de lidar com esta angústia
era clamar para aquele que poderia reverter esta situação, era clamar para Jesus. E nós vamos ver aqui também que ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Meus amados irmãos, precisamos entender o seguinte: esta mulher, ela não tinha, como já disse, ela não tinha, ou seu povo, não tinha um relacionamento amigável com os judeus. Esta mulher não fazia parte das alianças. Esta mulher não fazia parte, não tinha conhecimento das promessas. Mas esta mulher ouve falar de Jesus e ela rompe todas as barreiras da sua tradição, da sua religiosidade, e ela reconhece Jesus como Filho de Deus. Isso é um título messiânico. Filho de Deus é um título messiânico. Então ela reconhece Jesus como Filho de Deus, como Filho de Davi. E ela se aproxima de Jesus e ela clama por misericórdia. Ela clama por misericórdia para com a vida da sua filhinha. Qual a lição que nós podemos tirar aqui? A lição que podemos tirar aqui é que, muitas vezes, precisamos romper as nossas barreiras religiosas. Precisamos romper estes obstáculos. Precisamos olhar para Jesus fora daquelas concepções que são colocadas pelo mundo. Precisamos olhar para Jesus de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E ela então olha para Jesus com sinceridade no seu coração, com fé no seu coração, e clama por misericórdia. Ela clama por misericórdia por quê? Porque ela sente a dor daquele que sofre. Observe que o texto vai dizer no verso 22, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela vai dizer ainda, olha, tem compaixão de mim. Qual a ideia aqui, meus amados irmãos? Que aquela mulher, ela sentia os sofrimentos da sua filha. Aquela mulher se compadecia do sofrimento da sua filha. E a pergunta que eu fiz enquanto meditava neste texto é a seguinte: qual a nossa reação diante do sofrimento? Qual a nossa reação diante do sofrimento de uma outra pessoa? Será que a nossa reação é uma reação de indiferença ou a nossa reação é uma reação de compaixão que nos leva à intercessão? Então, como crentes, diante da angústia, diante das dificuldades, nós temos que romper a barreira do orgulho, nós temos que romper a barreira da frieza emocional, da frieza espiritual, e nós precisamos nos aproximar de Deus e clamarmos por Ele. Nós precisamos ter compaixão, e uma compaixão que nos leva a interceder pelas pessoas. Ela vai dizer, minha filha está horrivelmente endemoniada, minha filha não está bem. Meus amados irmãos, um dos detalhes que eu vejo aqui no texto é o seguinte: nos dá a impressão que esta mulher está sozinha, nos dá a impressão que esta mulher se sente abandonada. Eu acredito que não existe um sentimento pior do que o sentimento de abandono. Paulo, no final da sua vida, quando escreve a Timóteo, ele diz, olha, todos me abandonaram. Abandono é algo terrível, abandono é algo que realmente machuca o coração da pessoa. O abandono é algo que deixa a pessoa desmotivada, sem esperança. Mas esta mulher vê que em Jesus ela poderia ser acolhida. Esta mulher vê que em Jesus ela encontraria aquilo que ela estava procurando. Quero dizer a você o seguinte, que diante da angústia sua, ou de alguém conhecido, ou de alguém da família, clame pela misericórdia do Filho de Davi, busque a Ele, porque Ele jamais vai te abandonar. Uma outra ideia que nós podemos colocar aqui a respeito de uma fé perseverante. Uma fé perseverante não estranha a maneira estranha de Deus agir. Observe nos versos 23 e 24 que Jesus nada responde àquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que Jesus nada lhe respondeu.
E os discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de ti. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não respondeu nada àquela mulher. É um estranho silêncio da parte de Jesus. E eu fico pensando aqui, por que Jesus não falou logo com ela? O salmista, ele também experimentou este sentimento do silêncio de Deus. Salmo de número 28, verso de número 1, vai nos dizer o seguinte: a ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. E depois, no Salmo 44, versos 23 até o 26, diz assim: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está batida até o pó, o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. Meus amados irmãos, você que me ouve, você já experimentou o silêncio de Deus? Você já experimentou aqueles momentos em que você busca o Senhor e parece que o Senhor nada responde? E eu fico pensando, que Deus quer nos ensinar com isto? Que Deus quer nos ensinar com silêncio? Eu vejo no texto que Jesus nada respondeu para aquela mulher, para provocá-la. O silêncio de Jesus foi um silêncio provocativo. O silêncio de Jesus não foi indiferença. O silêncio de Jesus foi para levar aquela mulher a uma reflexão, foi para levar aquela mulher a um despertar maior da sua fé. Queridos, o silêncio faz parte da nossa aproximação de Deus. O silêncio de Deus faz parte de uma aproximação verdadeira. O silêncio de Deus nos mostra a grande diferença que há entre Ele e nós. Vamos pensar no seguinte: Deus é santo, eu sou pecador. Deus é eterno, eu sou limitado. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os meus. Os meus pensamentos são muito pequenos em relação à mente de Deus. E algumas vezes, Deus, Ele permanece em silêncio durante algum tempo, para que nós possamos refletir a respeito de quem nós somos e de quem Ele é. Para que nós possamos refletir de que maneira estamos nos aproximando dEle. Para que nós possamos refletir a respeito da nossa própria fé. Jesus, naquele silêncio, Ele não rejeita aquela mulher, mas Ele provoca aquela mulher a uma confiança ainda maior. Ele vai pedir que ela rompa as barreiras das suas próprias ideias, dos seus paradigmas. Ele vai mostrar para ela que era necessário ela romper as fronteiras que ela havia estabelecido dentro do seu próprio coração, dos seus conceitos e preconceitos. Sabe o que significa para nós? Uma frase fácil para nós entendermos o que eu estou querendo dizer é a seguinte: Jesus está falando para nós: saia da tua caixinha da religiosidade. O meu silêncio é para que você exercite a tua fé. O meu silêncio é para provocar você a ser perseverante e ter uma fé ainda maior. Quando eu olho para o restante do texto, o texto vai nos dizer que aquela mulher agora, ela vem para mais perto de Jesus. Verso 25 vai dizer assim: veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher, ela volta a insistir com Jesus. O seu grito agora é acompanhado de uma aproximação maior. Ela prostra-se diante de Jesus, ela pede socorro, ela pede ajuda. Jesus vai dizer para ela: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que palavra dura de Jesus, que palavra dura de Jesus. Mas aquela mulher continua insistindo. Ela continuou e replicou: sim, Senhor,
porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meus amados irmãos, aquela mulher, esta mulher, ela ajudou os discípulos a compreenderem que Jesus havia sido enviado não só para os judeus, mas para todas as pessoas de todas as culturas, de todos os tempos. Esta mulher nos ajuda a entender que Jesus é o servo de Yahvé, é o servo prometido pelo Senhor. Ela assume sim a sua posição de humildade, a sua posição de cachorrinho, mas veja o que diz. Quando eu digo posição de cachorrinho, dentro do contexto, tá? Porque os judeus entendiam que aqueles que não pertenciam ao seu povo, os gentios, eles não tinham valor nenhum, diante da sociedade, não tinham valor nenhum diante de Deus. Mas aquela mulher se aproxima de Jesus com o seu coração cheio de esperança, dizendo: olha, basta apenas um pouquinho das migalhas que caem da mesa, que será suficiente para mim. O que eu vejo aqui é que esta mulher, ela não aceitou as condições que a deixavam excluídas da vida. Ela reagiu diante da condição social que ela estava sendo colocada. Ela quebrou os obstáculos de discriminação que haviam. Ela se aproxima de Jesus. A fé desta mulher é uma fé verdadeira, é uma fé perseverante, é uma fé que vence obstáculos, é uma fé que nós precisamos ter. Observe aqui, o primeiro obstáculo que ela vence é o obstáculo da saúde da sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Como situações de doença, seja no nosso próprio corpo ou em alguém da família, trazem para nós dificuldades, trazem para nós desânimo, trazem para nós questionamentos, mas esta mulher não se prende a isto. Um segundo obstáculo que ela venceu é a oposição dos discípulos. Os discípulos dizem: olha, despede-a, Senhor, manda ela embora, ela está vindo atrás de nós, e ela está nos incomodando, mande-a embora. O obstáculo da oposição é muito difícil. Quando eu penso aqui no obstáculo da oposição, o obstáculo da oposição faz mais ou menos aquela ideia de pessoas que não acreditam em você, de pessoas que acham que você só incomoda, de pessoas que sempre levantam barreiras. Mas nós também podemos levantar barreiras dentro do nosso coração, mas uma fé perseverante vence essas barreiras. O terceiro obstáculo é a sua posição social ou nacionalidade. A mulher era uma gentia, separada da comunidade de Israel, como já disse lá no início, era uma cananeia. A ideia que nós temos aqui, sabe qual é? A ideia que nós temos é que os discípulos não acreditavam nesta mulher. Como é complicado lidarmos com estas questões, quando ninguém parece acreditar mais em nós. Sabe aquela ideia da pessoa olhar e dizer assim: olha, esse não dá certo? Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Porque para Jesus, aqueles que têm uma fé perseverante darão certo. E aquela mulher, então, ela consegue romper este obstáculo, obstáculo social. Abrindo um parênteses aqui, o que eu percebo na mente de muitas pessoas é que existem muitas pessoas que estão bloqueadas. Muitas pessoas, talvez por ouvirem no decorrer da sua vida determinados tipos de palavra ou frases, me parece que estão bloqueadas mentalmente, emocionalmente, e não conseguem vencer determinadas barreiras. E uma delas é a barreira social. É mais ou menos aquela ideia dentro do hinduísmo, né, das castas. Olha, você nasceu de uma determinada maneira, você isso, você aquilo, você não vai conseguir chegar lá. Meu amado irmão, minha amada irmã, rompe esta barreira. Rompe esta barreira. Deus colocou em você um grande potencial. Um outro obstáculo a ser vencido, já mencionamos ele aqui, o silêncio de Jesus. Um dos louvores cantado aqui diz: no silêncio tu estás. No silêncio tu estás. Não é fácil experimentar o silêncio, mas no silêncio Deus pode falar conosco.
No silêncio, Deus vai falar com você. Quais são as chaves que nós temos aqui, meus amados irmãos, para sermos vitoriosos, para termos uma vitória nas nossas lutas? Primeiro, é uma fé perseverante. É uma fé que reconhece que mesmo que seja apenas as migalhas da graça, ela é muito melhor do que o banquete do mundo e do diabo. É a humildade. É a humildade de nos colocarmos na presença de Jesus. É a humildade de derramarmos o nosso coração na presença de Jesus e demonstrarmos para Ele a fé que nós temos. Jesus olha para aquela mulher e diz: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, grande é a tua fé. Jesus se admirou da fé daquela mulher. Uma observação que precisamos fazer é a seguinte: qual o tamanho da fé que você precisa ter para Jesus se admirar dela? Segundo o próprio Jesus, é a fé do tamanho de um grão de mostarda, mais ou menos do tamanho da pontinha desta caneta esferográfica. A grande questão é a seguinte: não é propriamente o tamanho da nossa fé, mas é a fé colocada no Deus grande, único e poderoso. Esta mulher é um modelo de súplica. Mas quando nós olhamos para o texto, o centro deste texto, deste episódio, é Jesus. Porque Ele que aparece aqui firme, sereno, livre de todos os paradigmas, de todos os conceitos ou preconceitos, livre de todas as tradições religiosas do seu tempo. E neste episódio nós vemos Jesus olhando para esta mulher que estava despedaçada pela situação que estava vivendo, esta mulher que tem uma fé persistente. E Jesus então, observando a fé desta mulher, observando a atitude desta mulher, a súplica desta mulher, Jesus atende ao seu clamor. Observe o seguinte, que não são os gritos desta mulher que comovem a Jesus, mas é a perseverança da sua fé. Por ser pagã, ela não teria direito, mas a sua filha foi curada, unicamente pela graça de Deus. O destaque aqui no texto, meus amados irmãos, é a graça de Deus, a graça do Deus soberano que é derramada sobre nós, a graça do Deus soberano que é derramada sobre a tua vida. Então a insistência, a ousadia desta mulher fez com que Jesus atendesse ao seu pedido. É uma grande lição para levarmos para as nossas vidas. É que nós precisamos ter uma fé teimosa, uma fé insistente, uma fé perseverante, daquelas que chega até incomodar, que não desanima nunca, que não se frustra. Uma fé persistente. Pois assim, quando Deus provar a nossa fé, nós conseguiremos nos manter firmes e fiéis. A perseverança da fé dessa mulher deve nortear também a tua fé. Insista que Jesus vai te atender. A promessa é dele mesmo: batei e a porta vai se abrir, buscai e achareis. Exercite a tua fé em oração, exercite a tua fé na meditação da palavra de Deus, exercite a tua fé no testemunho vivo e eficaz. Que você, meu amado irmão, que cada um de nós possamos ter uma fé perseverante, à semelhança desta mulher cananeia. Vamos falar com o nosso Deus. Seu nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos que é o próprio Senhor, que é o teu Espírito Santo, que deposita a fé no nosso coração. É o teu Espírito Santo que desperta a nossa fé. Nos momentos, ó Deus, difíceis da nossa vida, que possamos olhar para o exemplo desta mulher e de tantos outros personagens bíblicos e da história, e ao invés de reclamarmos, nós clamarmos ao Senhor. Que no teu silêncio nós confiemos que o Senhor continua trabalhando por nós e em nós. Que possamos, ó Deus amado, vencer todo e qualquer obstáculo que seja colocado, ó Deus, diante de nós ou até mesmo dentro de nós, e que a nossa fé continue sendo uma fé perseverante, uma fé, ó Deus, que insista diante do Senhor,
até o momento que tivermos do Senhor uma resposta. Seja ela um sim, seja ela um não, ou seja ela espere um pouco mais. Pai amado, nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.